Eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, aqui na segunda semana do nosso PET 4 para vocês do 7º ano. Antes de começar a explicação aí, já deixe seu comentário, além do like, né, claro. Diga aí seu nome, sua cidade e o nome do professor que recomenda o meu vídeo para você. Bom, o tema dessa semana é a transformação geométrica, né? Vou pular essa primeira parte introdutória aqui e vamos direto aí para os tipos de isometria. Aliás, isometria é transformação geométrica que preserva o formato e as medidas da figura original. Elas podem modificar a posição da figura no plano, mas sempre produzem figuras que têm as medidas dos lados e ângulos correspondentes congruentes. Então, assim, o desenho vai ser mantido, né? Mas ou ele vai ser rotacionado, mudado de posição, ou talvez ampliado, reduzido, né? Mas a configuração inicial desse desenho, dessa figura geométrica vai ser sempre mantida, né? Isso que é um assunto muito usual, né, para quem desenha, inclusive, vai conhecer muito bem aí essas técnicas aqui. Bom, a translação é uma transformação geométrica que possui origem nos movimentos sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Então, a gente vai mudar aí tudo no mesmo sentido ou na mesma direção. A rotação é quando o movimento aplicado afigura um giro de um determinado número de graus em torno de um ponto. Estamos realizando uma rotação. Este ponto é chamado de centro de rotação. Então, tem um ponto ali, né, chamado de centro, e aí a gente vai rotacionar, vai girar a figura em torno desse ponto. E aí a gente tem a simetria axial, que é uma transformação que mantém todas as medidas, distância, ângulos, forma e tamanho. Bom, vamos ver na prática então um pouco disso aí. Olha, tinha aqui o desenho, né? Então, olha só, a translação, né, dessa figura verde, que é essa primeira figura, a figura número 1, temos a figura 2 e a figura número 3. Na figura 1, que é a translação, né, a gente observa, então, que o desenho se manteve do mesmo tamanho e tudo mais, mas ele desceu, né, está um pouco mais para baixo. Na segunda imagem, o triângulo sofreu aí uma rotação, né? Então, observe que ele não simplesmente mudou de lugar, como na figura 1, que simplesmente desceu no sentido de uma reta. Aqui é como se a gente tivesse traçado um círculo, né? E todos os pontos aí giraram em torno desse círculo, vamos dizer assim. Bom, e na figura 3, né, na simetria axial, a gente tem uma reta, né, que é o eixo de reflexão. Então, é como se a gente tivesse... Eu vou dar um exemplo melhor daqui a pouco. Peraí, vamos lá. Então, a transformação geométrica no plano cartesiano. Olha só, a figura inicial aqui é essa figura em azul, né? A figura inicial aqui é essa figura em azul. Observe aqui, então, que a gente não tem aquela parte lá embaixo. Vamos considerar só essas aqui de cima, né? Temos aí o ponto A, 3 e 4, o ponto B, 3 e 2, ponto C, 7 e 2 e o ponto D, 7 e 6, né? Lembrando que os pontos a gente sempre vai determinar, por exemplo, ponto A, a gente sempre vai determinar pelo valor de X e depois pelo de Y. Cadê o ponto de X? Está aqui, ó. Onde que ele está? O ponto A está aqui no eixo X. O Y, né? Onde que ele está aqui? No eixo Y, aqui embaixo o eixo X, né? Então, assim que a gente representa o ponto. Mas o que eu queria fazer aqui o exemplo para vocês é o seguinte. A gente tem esse desenho dessa figura A. Imagine que desse eixo X para cima seja uma figura, né? E onde a gente dobrou no eixo Y. Então, a gente tem aqui essa figura, esse quadrado em azul, e a gente dobrou a folha, né? Então, a gente pegou essa parte da folha e dobrou para o lado de lá. Imagine que tivesse aí, sei lá, um carimbo, alguma coisa assim, que tudo que tem desse lado aqui em azul vai ser... colocado na outra folha quando a gente dobra a folha, né? E eu fico fazendo aqui com a mãe, batendo como se vocês estivessem vendo. Até poderia abrir a câmera, mas hoje não. Então, imagine aí que eu pego a folha, dobro e colo do outro lado, né? Então, a imagem não vai sair exatamente da mesma forma, vai sair o contrário, né? Então, olha só, esse lado menor aqui, ele vai continuar próximo ao eixo, aqui, não vai simplesmente pegar essa imagem e arrastar para cá, porque esse seria o primeiro caso, seria o caso da translação aqui, mas no caso da simetria não, certo? Então olha só, se a gente pegasse aqui essa imagem e dobrasse para baixo, seria dessa forma que ficou no amarelo. Se a gente tivesse como dobrar daqui para o outro quadrante, né, que é o oposto a ele, também vai ficar a mesma coisa. Então, observe que a distância aqui de 3 pontos foi obedecida, a mesma distância lá em cima. Então, assim, é tudo muito semelhante, né? E aí, o melhor exemplo que eu consigo dar para vocês é esse da imagem realmente, né? Então, observe aí que o trapézio EFGH, ou seja, o em vermelho, né? Ele é simétrico em relação ao eixo Y. Então, o eixo Y aqui foi o que foi o divisor
de águas e foi o que foi o nosso eixo de simetria, né? Então, a distância do eixo até o ponto foi mantida lá para o outro lado também. Já o trapézio IJKL, que é esse em amarelo, ele é simétrico em relação ao eixo X, também já expliquei para vocês lá na hora dos exemplos, e o trapézio verde possui vértices nos pontos, e aí tá aí os pontos, e ele em relação à origem, né? Por isso que ele inverte tudo, porque o ponto de referência aqui vai ser o ponto O. Então, a distância de B até o O vai ser a distância de N até o O. A distância de P até O vai ser a mesma dali até a origem também, certo? Agora, observe os seguintes quadrados, né? A gente tem aqui o quadrado 1 e o quadrado 2. Observe, né? Uma maneira de representar isso aqui, olha só para vocês. Aqui a gente tem, na figura 1, a gente tem um quadrado 2 por 2, né? Então, observe que aqui a gente tem 1, 2. Posso pintar em aqui azul, o segundo e o primeiro ali, né? Então, aqui azul, azul, ali roxo e roxo. Bom, para esse roxo aqui, olha só, observe que eu faço um aqui e faço um aqui, da mesma forma que está aqui na figura 1. Porém, aqui eu vou fazer 2 vezes para o roxo aqui e 2 vezes para o roxo lá em cima. Com o azul, da mesma forma, aqui são 2 e aqui também são 2. Ou seja, um aqui representa 2 lá. Então, a ampliação desse quadrado, né, ele dobrou de tamanho, mantendo aí a mesma proporção em todos os lados, né? No quadrado é fácil de ver isso, porque todos os lados são iguais. Mas se a gente tivesse, sei lá, um triângulo, então, assim, se aqui tá usando 2, né? Lá usaria 4. Então, ficaria 1, 2, 3, 4. Aqui tá dividindo 1, então vai valer 2 aqui, né? E aí, essa distância da hipotenusa também vai ser proporcional. Ali tá usando 4, aqui usou 2. Então, vai ser basicamente isso, né? Então, para ampliar no plano cartesiano, basta multiplicar todas as coordenadas do vértice desse polígono por um número maior que 1 ou menor que menos 1. Bom, então essa é a explicação da semana, pessoal. Agora é a hora das atividades. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, né? Se inscreva no canal. Continue acompanhando os próximos vídeos. E um forte abraço do Prof. Lucas Pereira.